e nós podemos aqui tirar algumas lições muito importantes. Mateus 18, do 23 ao 35. Os irmãos aqui do templo quiserem ficar de pé, queridos, que vão ficar sentados um pouquinho. Os irmãos que estão em casa estão bem acomodados, né? Os irmãos aqui poderão ficar um pouco cansados. Eu vou ler e os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim o texto: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrou-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar, meus amados irmãos, pedir a direção de Deus nessa palavra. Pai querido, Pai santo, te damos graças por estar aqui, ó Deus, na tua casa. Graças pelo privilégio, a oportunidade, a honra de, ó Deus, poder ler as Escrituras Sagradas. Graças te damos pelo privilégio do Senhor nos usar como filhos, como servos, como ministros. Graças te damos pelos irmãos que estão nos assistindo nesse momento e nesta hora. Irmãos que gostariam de estar aqui na tua casa, mas nós, vendo a situação, usando da prudência, ó Deus, achamos melhor prolongar um pouco mais esse momento de estarmos em culto presenciais. Mas isso não impede dos teus verdadeiros adoradores buscarem a tua presença, estarmos unidos num só espírito, mesmo que seja de maneira online, mesmo que seja através de um sistema eletrônico, ó Deus, porque a tua igreja está espalhada pelo mundo afora, e as paredes, o local, ó Deus, não pode, jamais poderá limitar a extensão e o poder do teu reino, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor derrame bênçãos sem medida na vida dos meus irmãos nesse momento. Que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações, que a tua palavra, ó Deus,
faça nós enxergarmos dentro de nós aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos, ó Deus, tomar atitudes leves, outras mais radicais, mas atitudes que glorificam e exaltam e bendizem o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão nos hospitais, estão enfermos, meu Pai, tantas pessoas, nós recebemos notícias diariamente de algumas que estão sendo infectadas, outras já estão e outras estão partindo. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia do nosso estado, tem misericórdia da nossa cidade, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, sabemos que o Senhor tem o poder e o controle sobre todas as coisas. E o Senhor, ó Deus, em tudo, sempre tem um propósito. Mas nós somos, ó Deus, limitados. E o que nós conseguimos enxergar é a mortandade em todos os lados. Deus nos dê, ó Deus, derrame sobre nós a Tua presença, derrame sobre nós o Teu consolo, a Tua paz, para que esse momento não venha, ó Deus, enlouquecer os Teus filhos, o Teu povo, os Teus ministros, os Teus servos, mas que todos nós possamos descansar e confiar em Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, pode se assentar, os irmãos aqui do templo. Queridos, há um tempo atrás, há uns anos, podemos dizer, eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa nas reuniões de oração que nós fazíamos todas as manhãs aqui na igreja, e estamos retomando essas reuniões de oração. Eu e Alessandro vamos começar, já começamos semana passada, nós vamos começar agora. Os irmãos que gostam de orar e querem orar e acham que não tem tempo de orar, 5:30 da manhã a igreja estará aberta para quem gosta e quer orar. Mas nós tínhamos essas reuniões cedo aqui na igreja, e eu conheci uma pessoa que, sabendo das reuniões, veio até a igreja e tivemos uma semana em oração. Ela estava vindo de um outro país para visitar a sua família, e eu senti no coração dela muita amargura, muita tristeza, muita dor. E num desses dias estava só eu e ela abriu o coração dela. Eu precisava desse momento, pastor. Precisava falar com o senhor. Eu preciso falar de algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu estou com um sério problema e conflito na minha família e principalmente com a minha irmã, ela disse. E ela começou a contar um pouco da história, irmãos. Quem era a sua irmã, o que ela estava fazendo e como eles estavam vivendo. E o final do relato, eu disse uma coisa para ela que talvez não agradou a ela, mas eu tive que falar porque eu senti da parte de Deus, que era a direção dele para a vida dela. Eu disse: minha irmã, você tem que conversar com a sua irmã e pedir perdão para ela. Você ore a Deus, para Deus providenciar um momento, porque uma conversa como essa tem que ser preparada por Deus, senão pode causar confusão e mais conflito. Mas peça a Deus o momento e peça perdão para sua irmã, mas peça perdão não querendo se justificar, não querendo se explicar, simplesmente peça perdão a ela, porque você é uma crente no Senhor Jesus. Você é uma salva. Você tem o Espírito Santo. As suas atitudes têm que refletir algo diferente do que as pessoas que não conhecem a Cristo. E a sua irmã não conhece a Cristo. Então, é hora de você dar o primeiro passo. É você fazer isso. É você ser humilde e olhar para a sua irmã com outros olhos. E ela assim fez, meus irmãos. Ela esperou o dia,
o momento, e ela conta que Deus preparou aquele momento. E quando ela encontrou a sua irmã, que estava muito machucada, ela disse: minha irmã, mana, eu tenho algo para dizer para você. Eu quero te pedir perdão por todas as coisas que eu já falei, as vezes que eu não te compreendi, não te dei força. Você cuida da nossa mãe, coisa que eu não tenho feito hoje, porque eu não posso ficar no Brasil. E eu estou aqui para dizer para você que eu preciso desse momento e preciso te pedir perdão. E aquela irmã olhou para ela e disse assim: eu não esperava isso de você, porque você sempre foi uma prepotente, uma arrogante, acha que sabe tudo na vida, olha com os olhos altivos, e desceu o sarrafo nela, e desabafou tudo que ela queria falar, eu acho, a vida inteira. Aquele foi o momento. E disse: tem mais uma coisa também, não vou te perdoar, tá bom? O que você fez para mim foi demais e não te perdoo. E tchau. E se foi embora. Ela disse: tudo bem, minha irmã, eu precisava só te pedir perdão. E ela continuou na oração. Continuou orando, orando, orando. Dias antes dela ir embora, a sua irmã foi quebrantada por Deus. E elas se cruzaram na casa, que eles moravam no mesmo local, no mesmo terreno. E a irmã dela abraçou ela chorando e disse: minha irmã, eu te perdoo, eu te perdoo. O que passou, passou. E eu não estou aqui para guardar essa dor, esse rancor no meu coração e na minha alma. E ela me contando isso, irmãos, era nítido nos olhos dela, no sorriso dela, nas palavras dela, o efeito que aquilo causou na vida dela e da irmã dela. Queridos, por que eu estou falando e contando essa história? Porque o texto que nós lemos aqui, essa parábola que Jesus está contando, retomamos a palavra que nós falamos semana passada sobre o compadecer, e Jesus usa 3 vezes a palavra no texto. Se você não percebeu, o rei, que é a figura, você tem que entender que essa parábola aqui é uma comparação, é isso que é parábola. Esses personagens representam algumas pessoas. E o rei aqui representa o nosso Pai Celestial. O próprio Jesus vai encerrar essa parábola falando sobre isso. E ele mostra que esse Pai Celestial é compassivo. Só que ele vincula a palavra compaixão, ser uma pessoa compassiva, com o perdão, irmão. Ele está nos chamando a atenção que ser compassivo não é só fazer coisas. Ser compassivo não é somente sentir alguma coisa dentro do coração e achar que está tudo bem. Não, ser compassivo também é resolver algumas coisas internas. E aí ele nos chama a atenção com relação a esse texto. E Jesus faz aqui, irmãos, e nos dá uma história, uma parábola, que ele traz o extremo, para a gente entender um pouco como é que Deus se comporta e como é que o homem se comporta. Porque o rei, o Senhor, simboliza, é o Pai Celestial. Mas o servo, o servo, Jesus está mostrando no texto que às vezes somos nós, irmãos. E como é que ele estrutura esse texto aqui para nos chamar a atenção do que
ele já fez, o que o Pai está fazendo na nossa vida, como é que ele trabalha esse contexto aqui. A história é muito simples e muito objetiva. Diz que um rei queria fazer acerto das contas do seu reino com os seus servos. É muito normal de acontecer isso, ajuste de conta. E aí o administrador chamou o mais endividado, aquele que devia mais. Alguns acreditam que ele estava roubando o seu senhor, porque a dívida aqui é muito grande, muito grande. A dívida aqui é 10 mil talentos. Irmãos, parece uma coisa simples, é somente aproximado. 174 toneladas de ouro, é só isso. É uma dívida muito simples. Alguns homens estavam calculando, e isso no dólar antigo, porque o comentário já é bem antigo, diz que é aproximado 3 a 5 bilhões de dólares. É mais do que um país consegue arrecadar o ano inteiro, muito mais. E o texto diz que esse servo vai até o seu senhor e diz: olha, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar, não tenho condições. E aí aquele rei diz: então, vende ele, a esposa, os filhos e tudo que ele tem, para ver se arranha um pouco para pagar a dívida. E quando aquele servo escuta isso, irmãos, ele entra em desespero. E aí então ele clama, diz o texto que ele se prostra, e se prostra com reverência, diz o texto. Se coloca em humildade, e diz para aquele servo que ele não queria que em si perdoasse a dívida, mas que tivesse paciência com ele, que ele iria pagar aquela dívida. Irmão, é óbvio que isso aqui é uma palavra irônica, porque eles tinham consciência que aquela dívida era impagável. Mas a maneira que ele se comportou, diz o texto, que mexeu com o coração daquele rei, mexeu com o coração daquele senhor, e disse que ele se encheu de compaixão, e ele mandou ele embora, e perdoou toda a dívida. Toda a dívida. Somos nós, irmãos. Somos nós. Não é de dinheiro que Jesus está tentando aqui ensinar. Ele está dizendo que todo homem, todo ser humano, como diz o apóstolo Paulo, é devedor de Deus. E aqueles que acreditam, aqueles que creem que são salvos no Senhor Jesus, o Pai enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para pagar uma dívida, sua e minha, impagável. Impagável. Você pode vender a sua alma para quem você quiser, não paga. Impagável. E diz que esse servo sai da presença do Senhor, agora liberado, sem dívida, e em sequência tem um encontro com um conservo. Então você percebe que ele era um administrador, irmão. Ele era um homem que tinha posses, porque ele também emprestava dinheiro. E diz que encontra um conservo, mas já não usa da mesma postura que o rei usa com relação a ele. Diz que ele pega aquele conservo, já com violência, sufoca ele e diz: me paga a tua dívida. Tu está me devendo e tu tem que me pagar.
E o texto nos diz que é uma quantia de 100 denários. 100 denários. Irmãos, a gente às vezes olha 100 denários e diz, e nós sabemos que um denário era um dia de trabalho nesse tempo, só que um dia de trabalho num lugar não tem valor nenhum para outro. Sabe, você entende isso? Para você tentar entender, um denário, se você fizer uma conversão em dólar, é centavos de dólar. É que eles eram explorados para o trabalho, mas era centavos. Então, resumindo, ele devia para aquele servo 10 dólares. Se nós pegarmos 10 dólares hoje, com a moeda hoje como está, parece que está 5,76 o valor da moeda do dólar, convertendo para o Brasil aqui. Ele está devendo para esse conservo, devendo para esse servo, R$ 57,60. E por causa desse valor, foi para a cadeia. Foi preso. Além de usar de violência, quando ele diz, usando as mesmas palavras, é só você ler o texto. Se você leu o 26 e leu o 29, é as mesmas palavras. Olha só, irmãos, olha aí, o 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Olha o 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, e te pagarei. Ele diz, não. Cadeia, prisão, até que tu me pague essa dívida. E o texto diz que os companheiros do servo, os amigos dele, os que caminhavam com ele, vendo aquilo, ficaram entristecidos. Se condoeram, viram a tamanha injustiça que estava sendo feita. Então diz o texto que eles vão até o rei e contam a história do que tinha acontecido. Isso que Jesus está dizendo está acontecendo tudo ao mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo dia. E aí o texto nos diz que aquele rei, aquele senhor, manda chamar o servo. E diz para aquele servo, eu nem te conheço, nós nem temos intimidade, eu sou senhor e tu és servo. E eu usei de misericórdia, de compaixão, me compadeci de ti, de uma dívida impagável. Não precisou nem um centavo, você me devolveu, me dá algo do meu direito. Não deveria tu, por esta miséria, por esses nem trocados dá para se comparar, deveria perdoar o teu conservo. Para você tentar entender, irmãos, o que ele devia, esse servo devia, teria que chamar um exército com 8.600 pessoas para carregar toda aquela fortuna. Conta-se que colocaria um soldado e 1 metro de distância, daria uma fila de 9 quilômetros, do tamanho da fortuna que ele devia. Com sacolas de 30 quilos cada moeda.
E o que esse conservo devia, irmãos, levava no bolso, porque era troco, né? No bolso, nem aparecia. E aquele senhor diz assim: como você se comporta dessa maneira? É dessa maneira, é dessa moeda que você quer usar? Então eu vou usar contigo. Lance ele na prisão. Só que o problema aqui é que a coisa não ficou muito agradável. O texto diz bem assim, olha só, irmão, no 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Verdugos aqui é torturadores, irmãos. E como a dívida era impagável, então ele passou desse dia até morrer sendo torturado. Interessante que o texto mostra para nós mesmo uma atitude do Senhor de indignação. Ele não inclui a esposa e os filhos. Porque quem é maldito, quem é maligno, quem é endurecido é ele. Mas aí o Senhor Jesus, para encerrar com chave de ouro, termina o texto dizendo: assim também. Então é para nós, irmãos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aí Jesus pega um texto que nos assusta e diz: isso é a história de cada um de vocês. Irmãos, não é um e nem dois que chegam na igreja, que são resgatados pelo Senhor Jesus. Gente mentirosa, mau caráter, ladrão, adúltero, assassino, corrupto, fofoqueiro, mentiroso, irmãos, prostituta, rebelde com os pais, gente que, se nós olharmos, ou olharmos para nós mesmos, nós vamos dizer assim: o que merece é a morte, o que merece é a desgraça, e se achega ao Senhor, pedindo clemência, pedindo misericórdia, pedindo que Ele olhe para ele ou para ela com os olhos de compaixão. E Deus, como é, irmãos, em essência compassivo, Ele olha e perdoa. E não só perdoa, Ele limpa a pessoa. E não só limpa, dá um nome digno, dá uma família, dá um trabalho, honra. E às vezes essa mesma pessoa começa a criar uma casca religiosa, começa a criar um espírito que certamente não é do Espírito Santo, não é a ação do Espírito Santo, e começa a fazer regrinhas para quem vai perdoar, quem vai amar, quem vale mais, quem vale menos, irmão. Ninguém merece. Todos estão nessa relação. A própria Bíblia diz que, o salmista diz que, olhando para a terra, não encontrou-se um só justo. Não tem justo, irmão. Todos devem,
Todos nós devemos. Agora, o que o Senhor Jesus está nos chamando a atenção é qual é a minha atitude com relação ao meu próximo, ao meu irmão, ao meu amigo, ao meu familiar. Qual é a postura? E às vezes são migalhas, irmãos. Às vezes até é umas verdades que nós precisamos ouvir. E a partir de ouvir aquelas verdades, ficamos endurecidos. De hoje em diante, não falo mais com a Virgínia. De hoje em diante, a Aline passou para o meu caderninho negro, né? O meu caderninho da lista dos abomináveis. Agora em diante, se eu passar na rua, eu vou para o outro lado. Tá entendendo? Irmãos, às vezes é cristãos agindo assim. Mas o texto que Jesus está dizendo, que é uma comparação, essa pessoa está sendo massacrada, torturada, dia após dia. E se não mudar, vai ser assim até morrer. Crentes que confessam, que dizem, ministros às vezes, que sobe no púlpito todos os domingos, cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de raiva, cheio de ódio, consumido pela depressão, consumido por coisas que a Bíblia diz que simplesmente é só pedir perdão. É só perdoar. Irmãos, se você der uma vasculhada nas Escrituras, queridos, são textos e mais textos de Deus ensinando para os seus ministros, ensinando para o seu povo o quanto Ele é misericordioso, é compassivo, Ele é bondoso com todos, irmão, todos. Quem é que não conhece a história de Jonas, irmãos? Quem é que não conhece a história de Jonas? Quem não é cristão, quem não lê a Bíblia, sabe da história de Jonas. Deus dá uma ordem para o seu ministro, Deus dá uma ordem para o seu profeta, vá a Nínive e anuncie a palavra, porque o que eles estão fazendo não está me agradando, é abominável. A maldade deles, pregue, fale que vai vir juízo sobre eles, se não acontecer, se eles não tomar consciência e não se arrepender do mal que estão fazendo. Jonas, o ministro de Deus, nós estamos no Antigo Testamento, irmão, não é no Novo, diz que ele foge para outro lado e vai para Tarsis. E aí vocês conhecem bem a história. Depois que ele faz isso, só perturbação, só perturbação, só perturbação. Perturbação para ele e perturbação para todos que estão junto com ele. E aí ele é lançado ao mar. E um grande peixe o engole. E fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí ele clama, ele ora e pede para Deus ter misericórdia dele, ele pede compaixão para Deus, porque está lá dentro do estômago, podre, com resto de coisas, e ele também não era grande coisa, porque estava lá vivo, e diz que ele pede e Deus escuta a oração dele, disse, vamos ter compaixão desse homem. E diz que o peixe, dá uma ordem para o peixe vomita Jonas em Nínive. Você vai entender que o bicho era ruim mesmo, até para morrer era ruim, e era ruim porque deu dor de barriga no peixe, e o peixe tem que vomitar ele.
Diz o texto que para pregar em Nínive precisava-se de 3 dias. Jonas pregou tão insatisfeito que fez tudo em um dia só. Olha o que diz o texto agora, como é que se desenreda a situação. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. Se você conseguir encontrar, porque Jonas não é fácil, né? É um dos profetas menores, então a gente às vezes vai patinar para encontrar Jonas aí. Mas dá uma procurada que você vai encontrar. Jonas, capítulo 4. Até eu estou encontrando, irmãos. Jonas 4, depois de Obadias, antes de Miqueias, irmãos. Jonas, o capítulo 4, e o versículo 2. Então, o texto vai dizer para nós, a história vai dizer que quando Jonas prega, o rei e todos os servos, aquele povo, se arrepende do mal que estavam fazendo, fazem um jejum e colocam até os animais a jejuar para pedir clemência e perdão a Deus. E aí, irmãos, Deus perdoa. Deus perdoa. Olha o espírito do profeta com relação a isso. Jonas 4 e o verso 2, diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas esqueceu-se que ele só está vivo por causa da misericórdia, da bondade, da clemência de Deus. Porque quando estava lá no peixe, se você ler o texto, vai ver ele pedindo, clamando, chorando, e Deus usa de misericórdia, só que agora é com o outro, e ele não quer que Deus use da mesma moeda. Ministro, crente, gente que tem a palavra de Deus na boca, mas um coração doente, um coração frio, um coração completamente longe do propósito e da missão de Deus. Então, irmão, muito cuidado, querido. A essência, o caráter de Deus é ser compassivo. Deus só pratica e coloca o juízo em ação quando usou todos os recursos que pôde usar de compaixão e misericórdia e bondade. E quando não há então realmente solução, ele então executa o seu juízo. Mas ele é tardio, como disse o próprio profeta, em irar-se. Então, muito cuidado, meu irmão e minha irmã, para você não criar um espírito longe daquilo que é o caráter, a essência, o que está dentro de você, que nós cremos que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus contigo, e você tomar atitudes totalmente fora do propósito, da vontade e do querer do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia em Daniel, abra sua Bíblia em Daniel. Daniel, um homem de Deus, quem já leu o livro de Daniel sabe disso. Daniel, um homem que tinha vida de oração, vida de intimidade com Deus,
e lia a Bíblia. Era um homem de leitura das Escrituras. E diz no capítulo 9 que ele está lendo o profeta Jeremias. E lendo o profeta Jeremias na sua devocional, ele descobre que Israel está enterrado na Babilônia como escravo, cativo aquele povo, sendo humilhado, porque o povo de Deus se rebelou contra o Senhor, contra o Deus eterno, começou a adorar, fazer ídolos, começou a vender-se, a se prostituir. E aí Daniel descobre isso e diz: meu Deus, e a sentença de Deus é 70 anos, eu tenho que orar, eu tenho que pedir, eu tenho que clamar. E Daniel, irmãos, com uma voz, fazendo um clamor em favor ao povo de Deus e a ele mesmo. Olha o que ele vai dizer, querido, Daniel 9, e o verso 18. Todo o texto é fantástico, mas vamos só ler o verso 18. Olha o que ele fala e conversa com Deus, sabendo e conhecendo quem é Deus. Inclina, ó meu Deus, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Irmão, Daniel tinha moral para falar com Deus como um homem justo. Mas ele diz: Senhor, eu não estou aqui como um representante do povo, tentar querer justificar ou atrás de mostrar que somos justos diante de Ti. Mas eu estou aqui clamando a Ti, abra os Teus ouvidos, escuta, confiado nas Tuas muitas misericórdias. Porque eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa, eu sei que o Senhor é compassivo. Olha para essa nação, olha para esse povo, olha para a cidade que está em ruína e abandonada. Diz os historiadores que Daniel teve o privilégio de voltar a Jerusalém com o povo cativo. Não ficou lá, retornou para a Babilônia, mas teve o privilégio de ver a sua oração sendo concretizada, irmão. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, minha irmã, para você não criar um espírito de rancor, um espírito de amargura, um espírito de ódio, um espírito que olha para todo mundo, para quem um dia falou alguma coisa que desagradou você, ofendeu você, e aí você acha que agora você se tornou um Deus, que você se tornou alguém superior a Deus, tão justo, tão perfeito, que não erra mais. E nós sabemos que isso é tudo mentira. Nós também ferimos as pessoas. Nós somos feridos, mas ferimos as pessoas. Mas eu só enxergo quando alguém me fere. Eu só enxergo quando alguém me machucou. Muito cuidado, meu irmão, para você e eu não cairmos naquelas palavras do apóstolo Tiago. Abra sua Bíblia lá no apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento. Epístola do apóstolo Tiago, o capítulo 2 e o versículo 13.
Apóstolo Tiago, Epístola do Apóstolo, Epístola de Tiago, capítulo 2, e o versículo 13, ele diz assim: porque o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, meu irmão, seja uma pessoa compassiva, seja uma pessoa cheia de compaixão, seja uma pessoa que se compadece em liberar perdão. Jamais busque o caminho do juízo e da justiça. Eu não estou dizendo que Deus não é justo ou que Ele não faz justiça. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas das vezes nosso comportamento é só desse modo. Não damos oportunidade para as pessoas ter a chance de mudar, ter a chance de dar a volta por cima, ter a chance de Deus tocar no coração dela. Muito cuidado, meu irmão e minha irmã, porque a lei da semeadura vale para todos. Não tem crente e descrente, todo mundo entra no mesmo padrão. Muito cuidado, meu irmão. E queridos, e por que Deus, o próprio Senhor Jesus aqui, deixou nesse texto, nessa parábola para nós? Por que Deus quer isso de nós, irmãos? Por que Deus pede isso? Se você já leu, ou já citou, ou já fez essa oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para os discípulos, né? A oração que ele estava mostrando, o padrão, se você analisar, termina a oração falando sobre isso. Dentro da oração fala, e depois Jesus toma o assunto novamente. E em vários textos, irmãos, da Bíblia, vai dizer, olha, se você perdoar, o Pai Celestial te perdoa. Mas se você não perdoar, o Pai Celestial também não perdoa. Por quê, irmãos? Porque Deus, na sua sabedoria, no seu esplendor de glória, e criou e formou o homem, Ele sabe o que é bom para o homem, irmãos. Ele sabe o que é bom para mim, Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe que isso faz bem para nós. Tem um efeito físico, emocional e espiritual. Eu vou colocar algumas coisas que a Bíblia diz. Depois nós vamos entrar na ciência, mas o que a Bíblia diz? Vamos lá. Tem que funcionar isso aqui. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, irmãos. Acho que as pilhas aqui se foram. Pedir para o nosso irmão, só apertando ali, perto ali, irmão. Vou mostrar para os irmãos o que a Bíblia vai falar sobre isso. O irmão Danilo aí, pode apertando ali. Vamos ver o que a Bíblia diz, irmãos. Benefícios do perdão na Bíblia. Perdão liberta, começa por aí. Não sei se você sabe, irmão, todas as vezes que você não perdoa uma pessoa, você está carregando ela junto contigo. Todas as vezes que você carrega um rancor, uma amargura de alguém, você está acordando e dormindo com ela todos os dias. Então o perdão liberta. Vai lá, irmão. O perdão santifica. Interessante isso. Quer santificação, irmãos? Comece a praticar perdão. O perdão, vai lá, meu irmão. Aumenta a fé. Pode ir. O perdão aumenta o amor. Jesus disse, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem tem dificuldade de perdão é porque no fundo,
tem pouco amor no coração. Vai lá. O perdão aumenta a comunhão com Deus. Pode ir. O perdão imita o caráter de Deus. Então, quando eu estou agindo desse jeito, quando eu estou me comportando dessa maneira, no íntimo e no coração, eu estou imitando o caráter de Deus. Vai lá, meu irmão. O perdão traz cura para a nossa alma. Cura. Pode ir, meu irmão. Perdoar sempre traz resultados positivos para a pessoa que perdoou e para quem recebe o perdão. É mútuo, irmão. Está entendendo? É mútuo. É a história da irmã. Ela saiu iluminada. Ela saiu renovada. Mas a pessoa que recebeu, a pessoa que liberou o perdão, também. As relações mudaram. Vai lá, meu irmão. Escuta essa frase aqui, queridos. Essa frase aqui, como diz o nosso irmão Tiago, tem que ir para livro. A ofensa nos machuca, mas a falta de perdão nos mata dia após dia. É a tortura. É a tortura. Meu irmão e minha amada irmã, isso é um assunto, irmãos, que não fica só no meio religioso. Não sei se os irmãos já pesquisaram isso. Pesquise isso na internet, pesquise. O que os cientistas falam sobre isso? Os cientistas, irmãos. Homens que estudaram, homens que fizeram pesquisa. Que pena que no Brasil nunca tem pesquisa coisa alguma, né, irmão? E quando tem é sempre política. Nunca tem uma pesquisa de um cunho sério. Mas os americanos são, irmãos, peritos em pesquisa. Investem milhões em pesquisas. E já foi feito pesquisa sobre isso. A Universidade de Stanford fez uma pesquisa sobre isso. Colocou 259 pessoas com conflitos, com mágoas, com ódio, com revolta. Reuniram essas pessoas e ficaram com elas algumas semanas. Ensinando elas, tratando delas, para que elas tivessem condições e um coração pronto para perdoar. E diz que depois desse período, essas pessoas, então, buscaram resolver esses problemas que eles tinham com essas outras pessoas, com aquilo que perturbava elas. E eles fizeram e anotaram o que aconteceu na pesquisa. Olha o que diz, irmãos, olha o que diz, coisa interessante. Após os exercícios, a conclusão do relatório constatou os seguintes resultados. Houve uma redução de 70% nos sentimentos de dor. O que é isso, irmão? 70% é chamado a síndrome do coração partido. Tem uma síndrome, você sabe disso. 70% se reduziu. Foi registrada uma queda de 13% no grau de ódio que eles sentiam. Houve uma redução, diminuiu 27% das dores nas costas, tontura, dor de cabeça e de estômago. Houve ainda uma redução de 13% no estresse emocional. Por fim, eles concluíram que 30% daquelas pessoas queriam perdoar outras pessoas agora, queriam praticar aquilo com todos, que eles tinham um problema na vida. Essa é a pesquisa que foi feita, irmão. Mas tem mais, irmãos. Eu vou colocar algumas coisas aqui, irmãos, que quando eu li, eu disse, meu Deus, esse talvez está sendo o meu problema, eu tenho que começar a trabalhar nessa área aí, para melhorar essa área. A ciência diz que os benefícios para perdoar alivia a rigidez e as dores crônicas, aumenta a força física, reduz o estresse, ativação positiva do sistema imunológico. Que isso, queridos? Olha só,
melhora a digestão e melhora a função intestinal, só porque você perdoou. Olha o que diz o sono mais leve, sono reparador, sono que realmente dá descanso, só porque você perdoou. Alivia a depressão e o rancor, elimina a autossabotagem. Sabe que a pessoa que não consegue perdoar, ela está sempre auto se sabotando? Diz que elimina. Produz mais energia, controle, maior controle, tanto físico quanto mental. Prolonga a vida, mas com qualidade. Prolonga a vida, mas com qualidade, diz assim. Olha o que diz mais. Tem uma visão do mundo mais positiva. Tem uma maior felicidade. É mais amigável, mais tolerante. Alcança maior sucesso. Aqui que eu falei para os irmãos que eu acredito que isso aqui era para mim. Aumenta a inteligência e a consciência. O que é isso, cara? O cara fica inteligente. Então o rancoroso já pode ter certeza, é um burrão, entendeu? É um patetão. É um ignorante. Tem facilidade de estabelecer novos relacionamentos. A ciência diz isso. Recebe paz mental e espiritual. O que é isso, irmão? O que é isso? Então Deus, irmãos, que é Deus de tudo e de todos, isso nos ensina uma coisa, que a igreja, e nem Deus está contra a ciência, muito pelo contrário, a ciência é escrava de Deus, prova aquilo que Ele já fala, prova aquilo que Ele já diz. Jamais, irmãos, como diz um certo cientista, pouco conhecimento forma um ateu, muito conhecimento forma um cristão. Porque toda pessoa que buscar em Deus vai chegar nele, entendeu? Chegar nele. Meu amado irmão, o que a Bíblia quer nos ensinar, o que Deus quer nos ensinar, é que é uma nova pessoa. Não é em vão que a palavra perdoar está 397 vezes na Bíblia. Não é em vão que Jesus disse, Pedro confrontando Jesus, texto anterior que nós lemos, Senhor, então quanto eu devo perdoar o meu próximo, o meu irmão? E aí ele mesmo responde, Pedro faz uma pergunta e ele mesmo responde. Olha o cara macetoso, querendo sair por bem na história. Faz uma pergunta e diz, 7 vezes, Senhor? Ele disse, não, Pedro, 70 vezes 7. Sempre. Sempre. Irmãos, porque isso faz bem. E o que é perdoar, irmãos? Aqui é o ponto para mim encerrar, porque o nosso horário já acabou. O que é perdoar? Perdão é dizer literalmente, é abrir mão. É como alguém que abrisse mão de um pagamento de uma dívida que é seu direito. Alguém lhe deve uma coisa, é direito seu, mas você abre mão disso, você não quer isso. Você, é o que diz a parábola, você perdoa a dívida, você libera a pessoa, disse, não tem mais nada, acabou. Seu perdão, pode ir embora, em paz. O perdão, irmãos, sempre será assim. Agora, meu amado irmão, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, quem é que te machucou, querido? Porque as pessoas nos machucam, nos ofendem. Foi o marido que te traiu, foi a esposa que te traiu, foi o filho que faz loucura todo dia e muitas das vezes é um rebelde de calocha, de tudo que é jeito. É um colega de trabalho que é um espinho na carne e tenta de tudo derrubar você. É um patrão que às vezes é patrão, mas tem inveja, quer prejudicar o empregado. Se auto-prejudicando, mas isso causa transtorno. É um irmão da igreja. Que área? Só tem
uma coisa para nós fazermos, irmãos, e não é um pedido de Jesus, é uma ordem de Jesus. Perdoe. Ele não está dizendo que vai ser fácil. Ele está dizendo, se você não consegue, me peça ajuda. Ele está dizendo, se isso dói na sua alma, me apresente no meu altar. Vomite isso para fora. Para que você tenha qualidade de vida, como cristão, como cidadão, como esposa, como filho, como irmão, como ministro. Ele não está dizendo que é uma coisa simples de fazer. Tem que deixar de ser hipócrita, irmão. Somos muito hipócritas. Nós dizemos que perdoamos, mas o texto diz que é no íntimo. É no íntimo. E só Deus sabe o que passa no nosso íntimo. E eu tenho que chegar diante de Deus e Senhor, eu tenho que confessar ao Senhor esse pecado que eu não consigo perdoar. Isso é para mim e para você, meu irmão que está aqui, você que está me assistindo por essa gravação, por essa live. Nós temos que perdoar, irmãos. Isso demonstra o quanto o nosso coração é compassivo, é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia, é cheio do amor de Deus. Como eu disse semana passada, isso é ser espiritual, irmão. Isso é ser espiritual. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar de pé, queridos que estão aqui, e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, queremos, ó Deus, te agradecer por esta palavra, Senhor. Meu Deus, tantos irmãos, tantas pessoas, colegas, amigos, parentes, que carregam, ó Deus, esse amargor na alma, Senhor. Essa tortura no espírito, nos sentimentos. Tantas pessoas, Senhor, como diz a tua palavra, basta liberar o perdão para que seja nova criatura, nova pessoa, ter uma nova jornada, mas muitas das vezes se agarra nas dores, nos traumas, nas feridas, nas mágoas, e tem a sua vida e a sua mente atormentada, Senhor. Mas em nome de Jesus, aquele que perdoou todas as nossas ofensas, o próprio Senhor Jesus, pregado naquela cruz, olhou para aquela multidão que votou, que concordou com a sua crucificação, e olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter o mesmo espírito, a mesma atitude, a mesma postura com aqueles que estão à nossa volta. E se nós não estamos conseguindo, Senhor, derrama do teu espírito, derrama, Senhor, da tua graça, derrama, Senhor, da tua presença, para que cada um de nós, ó Deus, resolva as suas questões internas, resolva as suas dores, resolva aquilo que está arrastando há tanto tempo e só prejudica e só atrapalha a sua vida e a sua vida espiritual. Meu Pai, em nome de Jesus, que a graça manifestada na pessoa do Senhor Jesus, o amor do Pai, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, queridos. Glória a Deus.